mais um bocado daquele livro. Ah, E aproveitei também para tirar todas as fórmulas que preciso para o exame. Tenho-as aqui à frente. pois é, tem algumas fórmulas que eles não colocam na prova, né? Sim, eu já tenho aqui os papéis todos. Legal. Então tá bom, vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Sempre tem umas equações como essa aqui, sabe? Que envolvem parametrizações. Então vamos dar uma olhadinha. Considerem no referencial ortonormal OXYZ a reta R definida pela condição. Isso aqui é muito importante, tá bom? Quando você define uma reta no R3, né, no espaço de 3 dimensões, a única forma de você conseguir representar ela por meio de equações dessa forma aqui, veja que aqui está diferente daqui, né? São duas formas de definir a mesma reta. Sim. Só que aqui, esse formato aqui é um formato bem curioso, porque é o formato onde você tem a interseção de dois planos. Pode não parecer, mas isso aqui é um plano e esse é outro plano. Ok. O plano Z igual a 3, ele é como se fosse o plano XY. Só que ele é o plano XY no Z igual a 3. Porque o plano XY é o plano Z igual a 0. Quando a gente faz o R3, né? Talvez a gente não perceba. Mas o que é o plano XY, né? Aquele plano que a gente trabalha tanto lá no secundário, né? Cruzinha. Sim. Ele é esse plano aqui embaixo, ó. Ele tá aqui, esse é o X, esse é o Y. Sim. Então esse é o plano XY. E esse plano ele ocorre justamente onde o Z é 0, né? Aqui o Z é 0 e tu faz os teus pontos por aqui, pronto, tu tem o plano XY. Existem vários planos quando a gente está falando do R3. A gente pode fazer um plano todo torto aqui, ó, por exemplo. Tem o plano x igual a 0, que é o plano ZY. E por Sim. aí vai, tem vários planos. A questão é, quando tu interseciona dois pontos, dois planos, você cria uma reta. Sim. Quer ver a forma mais óbvia de perceber isso? Por exemplo, o eixo Y aqui. O eixo Y ele é a interseção do plano XY com o plano ZY. Sim. Não é mesmo? Isso aí. Então, essa interseção cria uma reta. Muito bem. É que nem, não sei, imagina tu pegar, eu vou falar uma coisa bem boba, mas imagina uma régua, né? Você poderia imaginar a régua como um plano, se ela fosse maior, mais quadrada, e você coloca ela, por exemplo, numa massa de pão, assim. Não vai. E coloca ela ali na massa de pão, mas ela viradinha, né? Tipo, Sim. você entende o que eu quero dizer? Não vai formar Sim. uma Sim. retinha ali na massa de pão? É isso aí, a Certo. reta é um plano, a massa de pão é outra, a interseção cria uma reta. Muito Ok. bem, agora desta equação, meu caro, nós precisamos chegar em alguma dessas, ou seja, nós temos que converter essa equação para a forma paramétrica. E isso é um tanto quanto curioso, interessante, por quê? Porque dependendo da forma que você parametriza, você pode chegar num vetor diferente, ou pegar um ponto diferente. É um tanto complexo aqui. Parametrizar não é tão complexo, mas chegar exatamente na reta que está aparecendo aqui talvez seja. Tá bom? Esse é o problema. Portanto, tem várias formas de resolver esse problema. Né? A primeira, por exemplo, seria fazer uma rápida parametrização. Se eu te pedisse aqui para parametrizar, né? Será que você conseguiria parametrizar aqui essa equação? Essa aqui? X. Um, Parametrizar é deixar tudo em função de um parâmetro só, né? Meio bobo até falar isso, mas XYZ. XYZ, o que exatamente? X igual a X 1 mais o meio, por exemplo, e Y menos 2. Está a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim. Ok.
É assim, certo? Só que isso que tu estás a falar é o ponto, né? Isso de fato é o ponto. Isso que tu falou é o ponto. É que Certo. cada elemento aqui nessa equação, ela representa algo, né? Por exemplo, esse a gente chama de forma simétrica da equação da reta ou do plano. Esse cara aqui, ele é a coordenada x do vetor diretor, Ok, ok? então é Então, por X. exemplo, se eu fosse escrever o vetor diretor do jeito que me foi apresentado aqui, olha Sim. só que curioso. Seria 2 menos 1 e 0. Porque não temos uma equação como essa para o z, né? Então é Ok. 0. Então, se a gente perceber, ó, já tem algumas com essa condição aqui. Mas isso não significa que apenas essas são as Sejam as possibilidades certas. certas. Ok. É, pois é. Mas pode ser um bom indicativo de qual é a certa. Né? Mas note que para tu conseguires perceber isso, tu tens que entender dos formatos de exibição de uma equação de reta, né? Então, eu bato o olho e sei, né? Mas por causa da prática. Agora tu tens que lembrar, se tu vê uma equação desse jeito, tu pode tirar daqui as coordenadas do vetor diretor, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte, né? Supostamente já temos o vetor diretor, mas o ponto, como é que a gente tira o ponto? Nós podemos tirar o ponto desses aqui que acompanham as letrinhas. Sim, sim. Um Mas menos para dois, isso tem, três. tem que tomar outro cuidado. Tu não pode dizer que é um exatamente. Por quê? Porque a gente tem a apresentação desse tipo de coisa dessa forma aqui, ó. Menos o valor, menos. Então, Ou como aqui seja, está aparecendo mais, né? é menos um. Exato. Muito bem. Não importa qual seja o sinal que esteja na fórmula, mas sim o que está no exercício. Exato. Ok. Então, menos um aqui. Então, aqui vai ser 2, né? Porque já está negativo, certo? Sim. Dois e depois 3. Porque ele três. já está nos Três. dizendo, ó, x é 3. Pronto, acabou. Ok, sim. Vamos ver se a gente tem uma exatamente assim. Com esse vetor diretor e com esse ponto, porque daí já está feita a conta. Hum, Ó, nós Menos não um, dois, temos, né? três. Não, não temos. Pois é. Isso significa que o que eu fiz está errado? Definitivamente não. O que eu fiz está certo. Hum, Mas não está aparecendo ali. Fazer o quê? Como eu te falei, pode ter outras formas de representar as mesmas coisas, né? hum. Ah, isso é bem complicado. Agora, como é que a gente vai fazer para descobrir, né? Ferrou. Bem, essa aqui poderia ser uma possibilidade. Por A que, que eu digo primeira. que essa aqui poderia ser uma possibilidade? Primeiro porque tem, né, esse Sim, vetor. tem vetor. Agora, Mas o a X e questão é, o Y e será o que Z esse não tem. ponto. Pois é, esse é o problema. Mas será que esse ponto aqui faz parte da reta? Porque se ele fazer parte da reta, isso pode ser uma equação da reta. Porque, veja, o ponto que eu encontrei aqui não é esse, de fato, mas existem vários pontos na reta. Sim. Francisco, por uma equação como essa, você pode colocar qualquer ponto nela, qualquer ponto, contanto que seja um ponto da reta, tá bom? Então, vamos descobrir se esse aqui é um ponto da reta. Tu tens ideia de como descobrir isso? Talvez uma equação paramétrica. Bem, ela já está aqui na paramétrica, né? Ok. Colocar esse número nela mesma vai ser redundante, né? Não podemos fazer isso. A gente nunca coloca dados de uma equação na própria equação. O que a gente tem que fazer é pegar esse ponto e colocar aqui 303. Ok. e ver se vai ser verdade. Bem, a parte do z já é verdade, né? Porque já é 3. Então temos x mais 3, y menos 0. Não, na verdade, tu tem que pegar o valor de 3 e colocar aqui e o de 0 e Ah, colocar aqui. ok. E ver se vai dar igual, né? E não vai dar, né? 4 sobre 2, 0 menos 2. Ou vai dar? Não, 2, acho que dá. Deu igual, né? 4. 4 sobre 2, 2 sobre 1. Sim, dá igual. 2 sobre 1, sim.
Ou seja, significa que esse ponto, o 1303, faz parte dessa reta aqui. Ok. Então, significa que a É resposta opção certa é A. A. Ok. Exato. Porque, relembrando, porque o vetor diretor nós tiramos daqui Sim. e o ponto que vem na frente pode ser qualquer ponto da reta. Não precisa ser o ponto que a gente observou rapidamente aqui. Se eu colocasse esse ponto ali, também daria certo. Também seria uma equação da mesma reta, só que ele quis colocar outro. Então a gente teve que testar e ver se esse ponto fazia parte da equação e ele fazia. Ok? Tá. É isso. Alguma dúvida? Não, não, tudo bem. Perfeito. Então, algumas coisas para relembrar aqui, né? Como obter vetor diretor, entre outros. Certo. Ver se eu encontro outra. Tu não chegou a dar uma olhadinha em nenhuma questão, né? Não, não, eu agora, nestes dias, ando mesmo a focar em ler aquele livro, porque é disso que eu vou depois Ah, conseguir certo. fazer tudo. Certinho, certinho. Vamos pegar outra aí. Queria pegar uma de cálculo. Deixa eu achar uma de cálculo. Ah, deixa eu ver. Essa aqui não é de cálculo, mas. Ah, bem, ela é mais ou menos de cálculo. Ah, bem, aqui tem uma divisão que sumiu a hora que eu reduzi. Beleza. Vamos lá. Seja G a função de domínio menos infinito a π, definida por isso tudo aí. Então a nossa função, olha só que interessante. Ela é essa equação para qualquer valor antes do x igual a zero. E depois do x igual a zero, ela é essa equação aqui. Bem, sumiu a retinha quando eu reduzi. Depois do zero até o π, né? Ela é essa equação. Ok. Tudo bem. Então, agora ele está lhe pedindo algumas coisas. Lhe perguntando, né? Assinale a certa, ele está falando. Está falando assim, essa função g não tem zeros, tem um único zero, tem exatamente dois zeros, tem exatamente três zeros. Então, nós temos que encontrar a quantidade de zeros dela, ou seja, os valores de Função G. x que fazem ela ser igual a zero, não é mesmo? Ok. Isso. Então, será que tu consegues fazer isso? Hum, Encontrar os zeros é falar que a tua função, né, o g no caso ali é igual a zero, né, e igualar a própria função. Então, por exemplo, aqui tu vai ter que dizer, pegar esse cara aqui e falar ele que igual a zero. Opa, ok. coloca Isso é ele igual aqui a igual a zero. zero. E agora tu tens que encontrar os valores de x que fazem isso ser verdade. Tem que isolar o x, né? Praticamente. É 2 x. hum, é x menos um sobre 2x mais 4x? Não. Bem, o que nós temos que fazer aqui, né? Só que o 4x está dividindo. Então, temos que tomar um cuidado com isso, né? Porque coisa quando está dividindo, né, pode zerar, pode ser problemático. Porque perceba o seguinte, né? Se eu ignorar o 4x, né, digamos que eu passe ele multiplicando para o outro lado, né? A gente faz isso, né? Passa multiplicando.
E daí vai ficar 4x vezes 0, vai ficar 0. A gente vai ficar com n a 2x menos 1. Opa! N a 2x menos 1 igual a 0. E então eu passo o menos 1 para o outro lado, ele fica mais 1. E então eu penso qual é o valor de x que faz o n a 2x ser igual a 1, né? 2x. Qual que é o valor que eu tenho que colocar ali no x para que toda essa expressão do e ali seja igual a 1? Qual número que eu tenho que elevar para que fique 1, a potência? A gente fala assim, todo número elevado a este é igual a 1. Lembra disso? Sim. É o zero, certo? Sim. Ah, o 0. Pois é. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Isso mesmo. Beleza. Só que tem um problema. Apesar de 0 ser solução disso que eu acabei de escrever, a gente não pode ter 0 nessa conta aqui. Sabe por quê? Porque se der 0 funciona. Não. Não sei. Por causa do 4x, né? Se o x for 0, né? Foi o que a gente encontrou agora fazendo essa manipulação aqui. Se o x for 0, que é o que resolve isso, de fato é o que resolve isso, significa que eu colocaria 0 aqui, mas eu também teria que colocar 0 aqui, né? Então eu teria uma divisão por 0, e a gente sabe que não pode dividir por 0, né? Sim. Então o 0 não vale. Portanto, a gente concluiu uma coisa bem curiosa. Não tem nenhum número que eu possa colocar aqui embaixo para zerar, porque infinito não conta. E também não tem nenhum número que eu possa colocar aqui embaixo, aqui em cima, desculpa, para zerar. Sim. Porque, bem, daria para pôr o 0, porém não pode por causa dessa parte de baixo. Do 4x, sim. Que pena, né? Então, não temos zeros aqui nessa parte da conta. Beleza? Não temos nenhum zero. Não temos nenhum valor de x que zera a função. Aqui no Brasil a gente costuma chamar de raízes isso. Valores de x que zeram a função. Então vamos chamar assim. Não temos valores. Nessa parte da conta, melhor falar assim. Não temos valores de x que zeram a função. Zeros. Agora vamos para essa outra parte aqui. Vamos procurar também o que zera aqui, né? Será que tem alguma coisa que zera? E aí, o que tu acha? 2x. Dois menos sendo 2x. A gente precisa zerar a função toda, né? Não só a parte de baixo. Tal qual a outra ali, tudo isso aqui deve ser igual a zero. Tudo. Bem, para ser zero, né? A gente só pode mexer com o x, com o valor de x. Sim, com 2x. Com esse 2x, mas não tem como zerar, porque tem um 1 aqui em cima, né? A única forma de zerar seria se tivesse infinito aqui embaixo, porque 1 dividido por infinito é zero, né? Não tem como mudar nada aqui em cima, eu quero dizer, para dar zero, que nem tinha nessa, né? Sim, sim. Então, Mas tem embaixo. mas não pode, porque a única forma de zerar seria se dividisse por infinito, e não podemos ter infinito nisso. Sim. Então, a gente também tem que escrever. Que também nessa parte também não vai ter. Aqui também
Não tem zero, pois não dá para modificar a parte de cima da fração. Ou seja, nessa equação como um todo aqui, não tem nenhum zero. Então, é a opção A. Resposta opção A. Não tem nenhum valor que eu possa colocar que faça g de x ser igual a zero. Ok? Ok. Beleza. Vamos para a próxima. Ele está pedindo para verificar se essa função ela contínua. No ponto zero. No ponto x igual a zero. Continua no ponto zero. E eu falei brevemente para ti sobre continuidade de função há umas 2 aulas. Acho que foi na nossa primeira aula. Tinha uma questão que tinha um K e a gente tinha que encontrar o valor do K, algo assim. Constante. Né? Eu falei para você essa regrinha. Para que uma função seja contínua, tem que passar pelas 3 regras. Eu falei assim. Primeiro, a função ser definida no ponto. O limite da função existir no ponto. Finalmente, o limite e o valor da função definida serem iguais. São essas 3 regras. A função definida serem iguais. Bem, vamos ver se essa equaçãozinha que a gente tem aí segue essas regras, né? A função é definida no ponto. Você saberia me dizer se ela é definida no ponto que está interessado aqui, que é o zero? Vamos ver lá. Vamos ver se ela é definida no zero. O que você acha? Olhando aqui para como ela foi apresentada. Ela é definida em x igual a zero. A gente tem um valor, se eu dizer assim, ó, qual é o valor da g de x quando x igual a zero? A gente sabe qual que é o valor? É zero. É zero. Você fez a conta meio rápido, hein? Vamos ver. Como é que você fez essa conta? Porque o que a gente tem que fazer numa situação como essa é pegar o zero e jogar na função, né? Para saber se ela é contínua em x igual a zero, eu tenho que pegar x e colocar zero ali. Zero. Então é 2, 0 menos 1. Ah, tu tá colocando aqui, né? Não é aqui. Não, Por quê? é Porque perceba, aqui é para menores que zero. Né? Aqui já é para maiores que zero, para zero e maiores que ele. Né? Então é na de Então, baixo. é na de baixo, exatamente. Então tu Então tem que colocar 1 o zero. sobre 2 menos 100, 2, 0. É 2 vezes Isso. 0 ou é 20? É 2 vezes zero, né? Ok. Então a questão é a seguinte, né? Qual que é o seno de zero? Esse é um ângulo que a gente tem que saber, assim, um ângulo notável, né? O seno de zero é zero, tá? Então, se o seno de zero é zero, a gente vai chegar nessa conclusão aqui, que a função, De ser definida no ponto. quando a gente coloca o x igual a zero, né? Vai ficar, bem, como o seno de zero é zero, vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então significa que a função definida, né, em zero, o valor é 1 sobre 2. Sim, ok. Agora a gente tem que fazer o limite, ver se existe o limite da função no x igual a zero, e ver se esse limite dá 1 meio. Zero. Alguma dúvida? Não. Continua. Tá bom. Então agora a gente tem que fazer o limite, tá? O problema é o seguinte, para que o limite de uma função exista,
Para que o limite de uma função existir, é necessário que pela esquerda e pela direita do ponto, o valor do limite seja o mesmo, a resposta do limite seja o mesmo, né? Sim. Como nós estamos falando do ponto x igual a zero, né? Ponto onde x igual a zero, pela esquerda desse ponto, quem vale é essa, e pela direita, quem vale é essa. Então, tu vai ter que fazer o seguinte, o limite dessas duas funções. Vai ter que fazer o limite dessa aqui tendendo a zero e dessa aqui tendendo a zero. Bem, essa de baixo tendendo a zero a gente já sabe quanto dá 1/2. Acabou de fazer a conta, né? Sim, Porque e a de fazer o cima? limite é simplesmente, né, na maioria das vezes, é simplesmente jogar o valor na função, não é mesmo? Sim. Só que eu não sei se esse aqui vai dar 1/2 também. Tem que fazer a conta, né? Vamos fazer a continha. Tu te lembras como resolve limites? Mais ou menos. Tu chegou a ver isso no Mas secundário? sim, sim, sim. Ah, legal. É que eu ouvi dizer que nem sempre a pessoa vê todo o Sim, não, conteúdo de matemática no secundário. Vocês podem não. escolher aí, né? Imagino, cada escola escolhe o livro que quer. Ah, Várias editoras de livros têm livros de ensino e depois as escolas é que escolhem o melhor para o tipo de ensino entendi. que eles escolhem. Pronto. Entendi, Mas que legal. não se costuma ver tudo, há sempre uma ou duas matérias que não se vê. Certo. Bem, esse é um limite que tu vai conseguir resolver se tu resolveres um limite notável. Se tu deixar ele parecido com um limite notável, né? Qual o limite notável? Esse aqui, olha só, vou te mostrar. É um limite notável. Nós, de certa forma, tentamos aproximar, deixar igual a expressão que a gente tem deste. Ok, então E ele tá meio parecido, né? Perceba, é tá bem sim, parecidinho. é 2x menos 1 sobre 4x. O problema E é que um é 2x e o outro é 4x, né? E a gente precisa que os valores sejam iguais. x Vamos é dizer zero. assim, não precisa. Não, não, não. Não é assim que faz. Ok, Tu tem ok. que adaptar o negócio aqui, o número, para que ele fique igual, né? Eu estou usando a letra X aqui, mas poderia ser qualquer outra letra. U Sim, elevado a U e embaixo U também. Ou seja, o que está em cima e o que está embaixo tem que ser igual. Essa é a questão. E a gente não tem coisas iguais. A gente tem 2x e 4x, né? Será que existe alguma forma de fazer esse 4x virar um 2x? dividindo por 2. Certo, exatamente. Mas para resolver o limite, a gente vai ter que usar essa ideia de outra forma. É exatamente o que tu falou, só que usando de uma forma específica. Olha só. Limite de x tendendo a zero. Vou escrever ali, né? O e na 2x menos 1. Agora, tu tens que concordar comigo que 4 é 2 vezes 2, né? Certo? 2 vezes 2 é 4 2 4. vezes 2. 4x. Exato. Certo. Agora eu posso fazer o seguinte: o limite me permite que eu pegue constantes que estão multiplicando todo o meu problema e passe para fora. Então, como eu tenho esse 2 aqui, por exemplo, multiplicando todo mundo, né? Dividindo no caso, eu Sim. posso passar ele para fora. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu mostrar para você aqui. Vou ter que aumentar um pouco aqui. Eu posso passar esse 2 para fora. Ok, agora o meio. Sobre 2. É a mesma coisa, só que eu passei um Sim, 2 que estava lá dentro para fora. Não tem problema nenhum. E agora a gente percebe que quem está aqui é igual a quem está aqui, né? sim. E E sendo assim, você compara com isso. Limite notável é sempre comparação, tá? sim, Você compara aqui a mesma coisa, né? Aqui poderia ser o U e aqui poderia ser o U. E o U está tendendo a zero.
Então você pode dizer que isso tudo aqui é igual a 1. Não é mesmo? Igual a 1, certo. Sendo assim, como tudo isso aqui é 1, e 1 está multiplicando 1 meio, então você pode dizer que o limite é 1 meio. Então é igual. Igual, exatamente. Veja, é igual ao que a gente tinha encontrado aqui, né? Sim. E é igual à função definida no ponto, então sim, a função é contínua. Ela é contínua. Justificar. Sim, pois passou nessas regras. E a gente mostrou que passou nas regras fazendo a conta. Foi justificado. Ok? Sim. Então tá bom. Vamos ver a monotonia. O que é monotonia, né? É uma palavra que a gente não usa muito por aqui, mas tem a ver com a função ela ter extremos, né? Sim. Ela ter pontos de máximo ou pontos de mínimo. Então, em outras palavras, se você fizer a conta para encontrar os pontos de máximo e pontos de mínimo e verificar que eles existam, né? Porque pode ser que não Sim. existam. Dentro desse intervalo aqui, até que ele está falando, você encontrar algum ponto de máximo ou mínimo, extremos relativos, né? Significa que ela vai ser uma parte crescente, outra parte decrescente. Isso é monotonia. Monotonia é dizer onde ela é crescente, onde ela é decrescente, ok? Sim. Daí surge a pergunta, né, Francisco? Como é que a gente encontra os pontos de máximo e mínimo, você sabe? Ponto máximo e ponto mínimo. Tu lembra se tem a ver com derivada? Não sei. Tem que derivar igual a zero. É uma das contas que a gente mais faz lá no conteúdo de cálculo. Derivar e igualar a zero, tá bom? Tá bom. E aí, derivar? Lembra como é que deriva? Para derivar, a gente tem uma tabelinha de derivadas, né? Tá monotonia. Eu te mandei aqui uma tabelinha de derivadas. X e de N constante. Qual é que nós vamos usar? Não estou a conseguir entender. Oi, Francisco, tu falou alguma coisa? Desculpa. Eu estava a ver a tabela, só que eu não estava a conseguir perceber qual é que nós vamos usar. Ah, sim, sim. Bem, temos que usar várias coisas, tá? Primeiro, note que a gente tem uma divisão, não é mesmo? Sim. Então, né, tem um em cima, uma função embaixo. Então, a gente vai ter que utilizar a parte que fala sobre divisão, que é, vamos ver qual. A 3, olha lá, na 3 tem uma divisão, né? A derivada Sim. 3. Tem uma Y. coisa em cima e uma coisa embaixo. Ok. Então, Isso a gente chama de regra do quociente, tá bom? Você deve lembrar desses nomes. sim. Aí perceba que esse risquinho aqui
ele indica que tu tem que derivar, né? Então, o negócio é o seguinte: derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, Ok. sobre a de baixo ao quadrado. Então, 2, 2 e 1, menos 1, 2. Fica 2 vezes 1 menos 1 vezes 2 sobre 2 ao quadrado. Na verdade, cadê o seno? O seno sumiu? Ah, Não pode sumir o seno, né? 2, Tem que derivar, né? Na hora que ele fala aqui que tem que derivar de baixo, tu tem que derivar isso aqui tudo. é tudo. Então é Tudo. 2 menos seno 2x ao quadrado, em baixo. Bem, vamos por partes aqui. Vamos colocar exatamente o que está aqui, tá bom? Sim. Vai ficar g' de x, né? A derivadinha. Vai ficar a derivada do de cima. Quem é o de cima? É 1. Então a derivada de 1 vezes o de baixo normal. Vou só copiar o de baixo, ó. A derivada do 1 eu vou multiplicar pelo que está embaixo. Só que eu sempre coloco dentro de um parênteses para não perder nenhuma multiplicação. Agora, a derivada está embaixo vezes o de cima normal. De cima é 1, né? E agora, baixo ao quadrado. Certo? Então, tu precisa Certo. derivar 1, tu precisa derivar esse negócio todo aqui, e depois tem que deixar a coisa ao quadrado. Bem, eu vou te dizer as únicas derivadas que tu vai utilizar aqui. Eu preciso que tu dê uma tentada, tá bom? Ah. Uma, eu já vou te falar, a derivada de número constante é sempre zero. Então, como 1 é constante, né? É Zero. 0. E a outra é essa aqui, olha só. Preciso que tu dê uma tentada, certo? Derivada do seno, né? Que a gente vai utilizar neste momento. Beleza? Então, tenta perceber qual que é a resposta. Eu volto daqui a pouco, tá? Eu preciso ir no banheiro. Tá bom.
Então, meu amigo, conseguiu chegar em algo? Eu tentei, mas estava mal. Certo, vamos lá. Então, o que temos aqui? Ó, derivada do 1. Bem, como eu falei agora há pouco, a derivada de um número constante é zero. Por É quê? zero, sim. Porque se você lembrar, derivadas calculam taxas de variação. Então, Sim, como o número é constante, ele não varia. Então, por isso que é zero. sim. Fica só 2 menos 100. Ou é Na zero mesmo? verdade, não, porque como o zero multiplica ele, vai zerar tudo, né? Ah, Não vai ok. sobrar isso aqui. Porque zero vezes qualquer coisa dá zero, né? Agora sim, tu tens que derivar isso. Ou seja, fica zero menos. Agora Isso, tens que zero menos derivar a o. derivada do seno, exatamente. Porque a derivada é assim, você pode fazer ela separadamente, né? Isso mesmo. Tá ficando muito grande esse arquivo. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir do outro lado lá, porque senão vai ficar muito feio a imagem, eu quero que fique bonitinho. Vai conseguir enxergar direito depois que eu te mandar. Passar uma régua aqui. Colocar a coisa aqui. Pronto. Ô, caramba, aqui. Muito bem. Daí o que que acontece, ó? Tem que derivar o seno, né? Daí se a gente olha lá na tabela, eu mostrei que a derivada do seno é essa aqui, tem o cosseno, né? Ó. Então o que acontece é isso. A gente vai ter que dizer que a derivada aqui vai ser zero. É simplesmente utilizar a tabela. A gente é obrigado a usar a tabela, senão não dá para resolver. E daí ele está dizendo aqui que a derivada do seno de u, quem é u? U é a função que está dentro aqui do seno, que é Ah, o 2x. 2x. Então é a derivada de 2x aqui na frente. E a derivada de 2x é 2. Tá Porque o bom? x É a fica zero. Não, não, a gente já derivou o Ah, ok. 2x, é 2. Daí aqui vem 2. E agora escreve cosseno de u, cosseno de 2x. Tá? É só isso. A derivada do seno vai ser isso aqui. Cosseno de 2x, né? Vai ser isso aqui. De acordo com essa regra. Claro, né? Derivada é um assunto bem complexo. Se eu fosse explicar cada detalhe da resolução, as nossas próximas aulas teriam que ser só isso, né? Eu acredito que tu saiba, certo? Sim, Então, eu vou dar uma estudada também. infelizmente eu tenho que passar algumas coisas rápidas para a gente conseguir terminar as contas. Sim, sim. Né? Portanto, aqui eu quero só que tu perceba que é possível derivar o seno simplesmente seguindo essa regra aqui. Identificando quem é u, colocando a derivada dele na frente e repetindo u dentro do cosseno. Tá bom? Sim. Tá bom. Então, tá aí. Então eu vou, ó, simplesmente copiar isso e colocar ali no lugar que era da derivada do seno, que era aqui multiplicando 1. Certo. Então, o que vai acontecer? Esse cara vai desaparecer porque ele está multiplicado por zero e aqui em cima vai sobrar apenas menos com menos mais, né? Então eu posso até tirar o sinal. Esse menos com esse menos dá mais, né? 2 cosseno de 2x 2x sobre sobre. esse cara aqui ao quadrado. Sim. Ah, embaixo fica igual então. A gente poderia deixar tudo ao quadrado, dá para deixar igual, não tem problema. Só que se tu achar mais apropriado para fazer a conta, eu sinceramente não sei, tá? Se é mais apropriado ou não. Então vamos deixar do jeito que tá. Senão a gente poderia abrir, né? Aí teria Sim, que fazer o ter trinômio quadrado dois. perfeito aqui. Fazer a distributiva, né? Ele Sim. vezes ele mesmo. Mas lembrando, por que a gente está fazendo essa conta, né? Porque a gente quer encontrar os zeros da função, os valores de x que zeram. Sim. A derivada, porque se tu encontra os valores de x que zero a derivada, você encontra automaticamente os pontos críticos, os extremos, os valores onde a função tem máximos ou mínimos, que é o que define a monotonia da tua função, que é o que o problema pede. Então agora que a gente derivou,
a gente iguala a derivada a zero. E novamente a gente tem que olhar só para a parte de cima. Porque é a parte de cima que vai zerar. Na parte de baixo não tem como zerar. Lembra? A única forma de zerar com a parte de baixo é fazendo o infinito embaixo, não é o que a gente quer. Então a pergunta é o seguinte: o que é que zera o cosseno de 2x? Essa é a pergunta. Onde que o cosseno de 2x é zero? Para isso tem que conhecer um pouco da função cosseno. Então, novamente, tem de u toda uma derivada revisão. igual a menos u derivada vezes sin. Não, mas a gente já derivou, né? Ah, Isso aqui já é derivado. certo. Agora a gente precisa zerar isso aqui. Né? Encontrar qual é o valor de x que zera isso aqui. Então, Cosseno de 2x igual a 0. será que tu conseguiria colocar isso na tua calculadora? Eu não tenho aqui a calculadora. Mas não tem nenhuma calculadora por aí? Aqui não. Bem, vamos lá. Esse é o círculo trigonométrico. A gente sempre coloca no círculo trigonométrico o seno e o cosseno. O cosseno são os valores da parte de baixo, a parte horizontal, e o seno são os valores da parte vertical. São os valores da própria circunferência. Então, por exemplo, qual que é o cosseno de 30 graus? Eu tenho que ver qual é o ponto aqui onde dá 30 graus. Caso esse. Eu veria um valor aqui. Sabendo que essa circunferência mede 1, então aqui é 1, o ponto aqui seria alguma coisa menor que 1. Então, para 30 graus, a gente teria um valor menor que 1. O círculo trigonométrico serve para isso. Novamente, só o círculo trigonométrico, mais umas 5 aulas, 6 aulas. É um conteúdo muito rico, muito cheio de coisa. Só que a gente quer saber quais são os valores que zera o cosseno. Então, o que seria zerar o cosseno? Seria o valor aqui no x ser zero. No eixo horizontal, desculpa, ser zero. Sim. Aqui o valor é 1 no eixo horizontal. Aqui já é um pouco menos que 1. Um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos. Aqui é quase zero. Sim. Por quê? Porque está bem perto do zero, olha só. Não é mesmo? Sim. Bem pertinho Sim, do zero. sim. Se a gente continuar nessa lógica, significa que o cosseno é zero aqui. O cosseno é zero nessa inclinação aqui, de 90 graus. Tá bom? Sim. Ou seja, o cosseno é zero quando o ângulo dentro dele é 90 graus. A gente sabe disso. Acabei de mostrar. Sendo assim, para que isso seja igual a zero, é necessário que 2x seja igual a 90. Então, se 2x igual a 90 para zerar, né, qual é o valor de x? Zero. Não, eu preciso encontrar o valor de x nessa equação aqui. Tem que isolar o x. Então, passar o 2 para o outro lado. Isso, dá quantos? 90 sobre 2, que dá 45 sobre 1. Exato. 45, isso mesmo. graus. Então significa que o cosseno de 2x, note que não é, aqui é o cosseno de x, aqui é o cosseno de 2x. Então o cosseno de 2x ele zera quando é 45, quando é metade do ângulo, né? Porque aqui está multiplicado por 2, não é mesmo? Sim, sim. Certo. Então o que acontece é que nós precisamos do 45 graus, que em radianos é π sobre 4. 45 graus é π sobre 4, se eu não estou enganado. É isso, é π sobre 4. Então a resposta aqui, ó, veja a pergunta, né? Determine, caso existam, né, os extremos relativos. Tu terás no π sobre 4, será que vai ter mais algum? Né? Porque a gente está falando de 0 até π, então será que vai ter mais algum valor que
que vai fazer o cosseno zerar até chegar no π. A gente sabe que para π sobre 4 ele zera. Será que ele vai zerar em mais algum? Se eu olhar para o círculo, para tu ver como essa questão é longa, né? Se tu olhar para o círculo trigonométrico, ele zera novamente aqui, ó, no 3π sobre 2. No 270 graus. Sim. Aqui embaixo é 270 Então, graus, tá? Porque aqui é 90, 180, 270. Então temos que usar o 270. Exato. Daí tu vai fazer novamente, né? Em vez de 90 aqui, 270. E fazer 270 dividido por 2, então tu vai achar 135 graus. Beleza? Sim. Então essas duas respostas. X Então, igual a 45 e x igual a 135. 135. Isso aí. Beleza, Francisco? Beleza. Então tá bom. Bem, eu acho que por hoje é isso, tá? Tem muita coisa aqui, a gente viu hoje. De modo geral aqui, era para ser uma questão de cálculo, mas envolveu trigonometria, né? Envolveu Sim. limite, derivada, continuidade, função definida no ponto, não poder dividir por zero, um monte de coisa. Então, Ok. complicado, né? Complicado. Mas as questões no exame são assim, bem longas, né? E é bom a gente treinar assim com estas, assim vamos já habituando. Já vê tudo de uma vez também, né? Pois. É isso aí. Então tá, meu amigo. Show de Então, bola. A gente até volta segunda-feira. segunda-feira. É isso. Valeu. Bom Tchau. fim de semana. Tchau. Pra ti também. Tchau.